Mas Muita vem gente cá, acha essas que duas pai letrinhas aí ia que fazer vieram dizer o que criar uma saúde online e algumas e pessoas gravando na acham minha casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no telefone. Por exemplo, Olá, tudo bem? Como estão? Como estão passando esses meses de distanciamento social? Vamos aqui continuando com as nossas aulas no Sind Bancários. Eu sou a Adriane Azevedo e sou a professora oficineira de teatro. Mas nós também temos aulas de inglês, de dança, de ginástica, de dança de salão. Tudo isso a gente pode aproveitar ali no canal do Sind Bancários Porto Alegre. E vocês podem se inscrever lá, quem não é inscrito, ou podem convidar alguém para se inscrever e para assistir todas as nossas aulas de graça. Hoje eu vou, antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, me deram uma dica na internet para que a gente tire aquele tapetinho que nós temos na entrada da casa, para que a gente tire, porque ali dizem pode ser um criadouro do vírus, do Covid. Então, aquele tapetinho de bem-vindo, a gente pode tirar e colocar um pano úmido com clorofina, com detergente, com até vinagre. Mas o tapetinho não, tá certo? Bom, vamos então ao nosso assunto de hoje. Hoje eu pensei, estou aqui numa outra posição, sentadinha, porque hoje nós não vamos fazer exercícios. Hoje eu pensei em contar para vocês, assim de forma informal e simples e rápida, a tragédia As Bacantes de Eurípides. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o início do teatro grego, eu tenho uma aula lá nos vídeos, é só voltar nos vídeos aqui do Sind Bancários, e eu vou ter uma das aulas falando sobre o início do teatro grego e sobre o deus Dionísio, que é o deus do teatro, o deus da fertilidade, o deus do vinho, o deus da natureza. E os cultos em homenagem a Dionísio eram assim, eram festivos, dançantes. As mulheres e homens que se dedicavam a Dionísio faziam essas festas e eram chamados bacantes, que é o nome da tragédia, ou mênades. Mênades quer dizer enlouquecidas, embriagadas, e bacantes, claro, os seguidores de Baco, que é o nome de Dionísio para os romanos, e é o nome que mais chegou para nós. Inclusive, algumas palavras são derivadas. Bacanais, não é? É do deus Baco. Então, são orgias, porque, como eu disse, as festas em homenagem a ele eram assim. Eram cheias de muita dança, de muito êxtase, bebiam e dançavam. Mas as bacantes de Eurípides, como toda tragédia grega, ela é uma história terrível e ela vai nos contar a história de uma cidade, Tebas, que antes tinha Cadmo, que eu contei para vocês que era o pai de Semele, que vem a ser a mãe de Dionísio, que morreu fulminada por um raio de Zeus, pois ela e Zeus tiveram relações, ela era uma mortal, e Zeus um deus do Olimpo, e Zeus é casado com Hera, e Hera é muito ciumenta, e Zeus é, assim, eu vou dizer, gosta muito de ter casos com mortais, então Hera já conhece bem o seu Zeus. Então Hera vai até Semele e convence ela a ver Zeus no seu estado
original, e o estado original de Zeus é um raio, ele fulmina Semele, ela está grávida de Dionísio, o menino salta da barriga, Zeus costura ele na coxa e ali Dionísio vai terminar a sua gestação. Essa é um pouquinho da origem de Dionísio, que é bom a gente saber porque a tragédia vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Cadmo, então o pai de Semele, ele tem outros filhos, outras filhas. Entre esses filhos tem Ágave. Ágave teve um filho, Penteu. E agora, depois, Cadmo já é mais velho, não é? Dionísio já é um homem. E Cadmo entrega a seu filho Penteu o reinado, né? A direção da cidade de Tebas. Então, Penteu agora é o rei de Tebas. E o que acontece? Dionísio, ele é um deus novo, ele é o último deus a fazer parte do panteão do Olimpo. Então, ele faz uma viagem para, como é que eu vou dizer, para adquirir mais seguidores, para difundir o seu culto, para se mostrar como Deus. Porém, ele vem em forma humana, normalmente, porque a forma de Deus de Dionísio, ele tem chifres, não é? De touro, e ele está sempre coberto de peles, eras, coisas da natureza. E ele, assim como seus seguidores, leva o tirso, que é uma espécie de galho de madeira, todo com guirlandas de flores, com eras, todo decorado, toda a decoração dos seguidores de Dionísio, os bacantes, as mênades, é com objetos e flores e folhas, tudo ligado à natureza, porque ele é um deus da natureza. Então, todas essas enfeites que eles fazem, que eles colocam, é tudo ligado à natureza. Flores, grinaldas, eras e até peles de animais. Elas colocam muito a pele do animal, a cabeça do animal, não é do corso, como eles chamam, vão colocando na cabeça e se vestem de peles para assim se unir mais à natureza, porque Dionísio é uma força elemental bem da natureza. Inclusive, as bacantes de Dionísio, as bacantes quando estão embevecidas, quando estão enlouquecidas, quando estão embriagadas do êxtase de Dionísio, elas cavam o chão com a mão e dele brota vinho, elas cavam as montanhas com a mão e das montanhas brota leite, brota mel. Essa é a força, então, do deus Dionísio, essa força da natureza. E, é claro, as orgias, não é? Eles cultuam e têm muitas relações entre si e dançam e cantam os seus cantos. Mas a história em si das bacantes de Eurípides conta então como esse Penteu, filho de Ágave, ele resolveu espalhar para a cidade. Ele não acredita que Dionísio seja um deus. Ele acha que Semele mentiu, fingindo que tinha tido relações com Zeus e que o filho dela não é um deus, é um mortal qualquer e que está enganando as pessoas. E por isso ele proíbe o culto a Dionísio na cidade de Tebas. Mas o deus Dionísio, sabendo disso, ele fica muito bravo. Ele diz, mas como proibiu o meu culto? Eu sou um deus, o que ele está pensando? E ele então decide se vingar de Penteu e da cidade de Tebas. Como é que ele faz? Ele primeiro enlouquece as mulheres todas da cidade. E inclusive Ágave, que é a mãe de Penteu, e suas irmãs, que ela tem mais algumas irmãs que ainda moram em Tebas, filhas também de Cadmo.
E elas saem todas, rasgam as roupas, botam então essas peles, pegam o tirso, se vestem de grinaldas e vão todas para os montes, e lá elas cantam, elas dançam, elas bebem o vinho, elas tiram o mel da terra, o leite da terra, fazem tudo isso que eu disse para vocês. O Penteu, ele fica muito indignado porque, vocês sabem, as mulheres na Grécia, porque, claro, nós estamos na Grécia, não é? Tebas é uma das cidades-estado que a gente estuda no colégio, como Atenas e Esparta. Então ele fica muito indignado com isso, porque ele acha que as mulheres, então, não estão cumprindo com o seu papel. Não estão cuidando dos filhos, abandonaram os filhos, abandonaram a casa, abandonaram os maridos, e eles estão... O Penteu está muito brabo com isso. Mas Cadmo, o pai, o avô de Penteu, né, o pai de Ágave e avô de Penteu, juntamente com o adivinho Tiresias. Esse adivinho Tiresias é um personagem que aparece em muitas das tragédias gregas. São os detalhes interessantes que tem nas tragédias, personagens que atravessam todas as tragédias. Tiresias é um personagem paradoxal e meio filosófico. Por quê? Ele é um adivinho, ele adivinha o futuro, não é? Ele vê coisas, porém ele é cego, ele não vê fisicamente. Então vocês veem que isso é realmente interessante. Existem muitos tratados sobre esse mito de Tiresias, um homem que é cego dos olhos, mas que vê com a mente. Então Cadmo e Tiresias também se entregam ao Deus, e a tragédia começa então com os dois conversando na porta do palácio de Tebas, e os dois concordando que vão para os montes se juntar às bacantes, às Mênades. Penteu, quando vê isso, fica louco. Mas como até meu avô e o adivinho Tiresias, que é um dos sábios da cidade, vão se juntar à minha mãe e aquelas malucas que estão lá prestando homenagens a um Deus em que eu não acredito. E o que acontece depois é que Dionísio aparece na sua forma humana para Penteu. Não é já de propósito, porque ele sabe que Penteu não acredita nele. E quando ele aparece, Penteu manda prendê-lo na prisão da cidade de Tebas. Dionísio, é claro, uma prisão não ia segurar um deus. Dionísio não só se solta, como bota fogo na prisão, acabando com toda esta prisão de Penteu. E então, quando Penteu vê que Dionísio saiu da prisão, resolve ir lá brigar com ele, com o próprio Deus. Mas Dionísio, em vez de brigar, Dionísio conversa com Penteu e diz para ele assim: tu não queres ir lá ver o que estão fazendo tua mãe, tuas tias e as mulheres da cidade? E Penteu pensa bem e diz: talvez seja melhor. Ele leva, claro, os exércitos para pegarem as bacantes, mas ele vai sozinho até os montes, e antes que ele vá, né, ele então concorda com Dionísio e diz: eu vou lá espiar o que elas estão fazendo, para ter certeza desse culto, porque ele não havia visto, ele só ouvira falar. Mas Dionísio dá uma ideia para ele: quem sabe tu te veste como uma das bacantes, que aí elas não vão ver que é tu, se por acaso tu fores descoberto. E então Penteu se veste como uma das bacantes, bota aquelas túnicas, bota as grinaldas, pega o tirso e, por último, aí Dionísio diz para ele: pega uma pele e coloca aquela pele nele para disfarçá-lo. Ele então, Penteu, vai até os montes e fica espiando as bacantes em delírio. Elas estão em delírio
exaustas, dormem, outras cantam, bebem, tiram o leite da terra, bebem o mel. E então ele espia elas por trás de alguns arbustos, até que elas o descobrem, principalmente a sua mãe. Só que naquela loucura que elas estão, elas enxergam em Penteu aquele animal, pois ele está coberto com peles. Para Ágave, a mãe dele, ele é um pequeno leão. E elas veem aquele pequeno leão e acham que é um presente de Dionísio para elas. E despedaçam Penteu. Arrancam os braços, as pernas. É tragédia, não? Arrancam os braços, arrancam as pernas, arrancam a cabeça, despedaçam Dionísio. E é claro que depois, com seu chefe despedaçado, ninguém mais quer pegar as bacantes. E no final, então, da tragédia, que é um final lindo, o que acontece? É lindo, porém trágico. Mas o texto em si é lindo. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, vou mostrar aqui depois, daqui a pouco, a capa das bacantes e algumas fotos para vocês verem. Aí essa cabeça dele, Ágave pega e espeta na ponta daquele tirso, daquela madeira em que elas usam revestida de grinaldas, ela espeta na ponta do tirso e entra na cidade de Tebas com a cabeça do filho espetada na ponta do tirso, pensando que é um leão. Quando ela chega na cidade, Cadmo, seu pai, e Tiresias, que como falei para vocês, eles estavam se dirigindo para lá, para os montes, e encontram, então, as bacantes vêm saindo dos montes e eles estavam se dirigindo, eles se encontram, e nesse momento, Dionísio, na sua vingança, faz com que Ágave volte a ter consciência, e também estimulada por Cadmo, seu pai, que lhe diz: olha, mulher, o que tu tem espetado na ponta do teu tirso não é um leão, é a cabeça do teu filho. E ela então olha para a ponta do tirso e percebe que é seu filho Penteu, que elas despedaçaram. Depois disso, não é? Eles então se retratam a Dionísio, mas Dionísio não quer saber e expulsa todos da cidade de Tebas. Vão ter que ir para o exílio, ficar longe de sua cidade, pois não respeitaram os cultos ao Deus. Então viram que terrível essa tragédia. E as tragédias gregas são mais ou menos assim. Todas têm um fundo, se a gente for ler de forma filosófica, elas têm um fundo que mostra mais ou menos os defeitos humanos, as virtudes humanas. Então, através da tragédia, os gregos tentavam mostrar isso, a nossa qualidade humana, não é o que nós temos de bom e de ruim. Vou mostrar aqui para vocês, então, as bacantes. Aqui também nesse livro tem Medeia, então Eurípides também é o autor daquela tragédia muito conhecida, que é Medeia, que mata os seus próprios filhos, porque o pai dos seus filhos abandona ela, não é? Jasão. Então ela mata os próprios filhos para ferir Jasão. Esse texto aqui das bacantes, esses textos, eles tem aquele coro, como eu expliquei para vocês, sempre tem o coro que vai dando falas também. Eu vou só dar uma lida rapidamente para vocês verem como são as palavras. O Cadmo diz: quando ela entra com
a cabeça do filho espetada no tiço. Desgraça, desgraça, terrível dor e de sofrer, quando souberdes o que fizestes, ainda se até o fim permanecesses no estado em que vos encontrais, acreditar-se-ia ao menos que, não sendo felizes, a infelicidade desconheceríeis. Ele está falando isso para Ágave, porque ela volta a si. Porque se ela não voltasse a si e achasse que a cabeça era um leão, teria sido menos doloroso. Mas Dionísio faz justamente ela voltar a si para ver a cabeça do filho. E ela responde para o pai: mas onde tu vês aqui a desgraça ou a dor? E Cadmo diz para ela: levanta primeiro teus olhos ao céu. Ei-los ao céu erguidos, mas por que me dizes que o olho assim? Será ainda o mesmo ou já mudou para ti? Parece-me mais brilhante do que nunca e mais diáfano, está falando do céu. Ainda mesmo a perturbação te ensombra a alma? Não entendo o que queres dizer, mas de algum modo minha mente se esclarece e meus sensos mudaram. Dionísio fez ela cair em si. Vais ouvir-me e responder com clareza? Sim, meu pai, pois esqueci o que antes falava. Dize-me, qual foi a casa que as núpcias te levaram? A Equion me deste, ao que dizem ter nascido dos dentes do dragão, o pai de Penteu. Que filho gerou ele, teu esposo, em seu palácio? Penteu foi o filho que em comum tivemos. Pois bem, que cabeça seguras nos braços? A de um leão, diziam minhas companheiras de caça. Observa bem, diminuto esforço te custará olhar. Ah, mas o que vejo? Que presa é esta que em meus braços trago? Ela já tirou da ponta do tirso e está carregando a cabeça. Vamos, examina e reconhece-a mais claramente. Vejo, infeliz de mim, uma dor imensa. E a ti, parece-te que a um leão se assemelha? Não, desgraçada que sou, é a cabeça de Penteu. Então ela cai em si e percebe que matou seu filho. As Bacantes, tragédia de Eurípides. As tragédias são assim, mas são interessantes de ler. E espero que vocês tenham gostado desta que eu contei para vocês. Boa semana.